mais um vídeo, certo? Geometria plana. O vídeo de hoje eu vou falar sobre triângulo, nossa primeira aula sobre triângulo, que ela vai se estender em muitas e muitas aulas. Se brincar até 4 a 5 aulas se deixar. Que eu vou pegar bem passo a passo. Quero que vocês entendam bem que a partir da hora que o bicho vai pegar, vai ficar mais complicado. E não adianta fazer vídeos muito longos se eu sei que vocês não assistem tudo. Tá certo? Então eu vou começar aqui com o triângulo e a definição de triângulo. De acordo com a definição de triângulo, eu tenho 3 pontos: A, B e C não colineares, certo? O que eu faço? Eu formo um triângulo, certo? Então eu tenho 3 pontos não colineares, eu vou formar um triângulo, certo? Com esses 3 pontos não colineares, tendo esses 3 pontos não colineares, eu tenho um ABC, que é igual ao triângulo ABC, tá certo? Com esse triângulo ABC eu tenho aqui a semirreta AB, semirreta BC e semirreta AC. Com isso eu tenho que o triângulo ABC é igual à união de AB, união AC, união BC. Tá certo? Então essa é a minha definição de triângulo. De acordo com essa minha definição de triângulo, eu posso estabelecer que o meu triângulo possui o que? Elementos. Onde eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B e eu tenho um ponto C, como vocês podem ver aí na imagem. Só conferir se vocês conseguem ver direitinho. Consegue, um ponto A, B e C. Nesse ponto A, B e C, o que é que eu sei? Que esses 3 pontos aqui, ó, eu vou chamar eles de vértices. Um vértice, 2 vértices, 3 vértices. Então eu tenho um vértice. Com esses vértices aqui, A e B, eu formo esse lado, eu formo esse lado e eu formo esse lado. Com isso, CA, AB e BC eu vou chamar de lados. Então esses são os lados do meu triângulo. Certo? Deixa eu falar esse certo. Aqui, ó, até pintar aqui porque o pincel verde fica um pouco difícil de ver. Pronto. Conseguem ver. Com isso daqui eu tenho um ângulo, eu formo 3 ângulos. Escrever com o pincel verde vocês conseguem ver. Eu formo o triângulo CAB, eu formo um ângulo ACB, eu formo um ângulo ABC. Conseguem ver o que está escrito? Eu acho que dá para ver. Esses 3 aqui são os meus ângulos. Eu escrevi de lado aqui, mas eu falei para vocês o que é. Os meus ângulos, certo? Então esses são basicamente os meus elementos do meu triângulo, tá certo? Eu possuo lados, eu possuo ângulos e eu possuo vértices, entendem? Então se tornou algo mais simples de se compreender. Melhorou? Acho que deu uma melhorada para enxergar. Então disso eu venho para a minha classificação. O que é essa minha classificação? O meu triângulo eu posso ser definido pelos lados ou eu posso definir pelos ângulos. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse tipo de propriedade, mais as propriedades anteriores, os axiomas, etc e tal, eles são muito importantes porque quando chegar lá na frente, nós vamos ter que fazer demonstrações. Lá na frente, eu vou chegar a resolver exercícios com vocês. Então, é importante que vocês compreendam. Vocês vão observar que tudo que vai ser usado por propriedades, por mais que elas sejam pequenas,
elas vão se tornando importantes ao decorrer do que a gente vai, quando a gente for aplicando em exercício, quando for aplicando em atividades, tá certo? Só verificar aqui em relação à luz. Então eu já mostrei para vocês que eu tenho uma classificação por lados, eu falei para vocês que eu tenho uma classificação por lados e eu tenho uma classificação por ângulos. Então eu vou começar com as minhas classificações por lados. As minhas classificações por lados eu posso ter 3 tipos. Caso todos os meus lados sejam iguais, eu vou chamar de triângulo equilátero. Quando eu possuo aqui, ó, 3 lados iguais, tracinho, 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 significa que esse meu triângulo ele tem todos os lados iguais. Então esse meu triângulo ABC é um triângulo equilátero. Eu posso ter um triângulo isósceles, certo? Eu posso ter um triângulo isósceles. O que significa ter esse triângulo isósceles, pessoal? Esse triângulo isósceles significa que eu tenho apenas o que? Iso é de igual, certo? Ah, escrevi errado aqui, falta um S. Isósceles. Significa que ele vai ter o que? 2 lados iguais, iso. Então aqui 2 lados iguais. Meu pincel está começando a ficar fraco, vou até verificar se vocês conseguem enxergar. Consegue enxergar? Dá para enxergar? Dá. Então eu possuo o que? 2 lados iguais. Então eu tenho um triângulo isósceles. E para finalizar essas minhas definições, eu vou usar o pincel vermelho para o meu triângulo equilátero. Triângulo equilátero não, ou escaleno. Ai Jesus, escrevi equilátero de novo. Escaleno. Onde eu possuo o que? 3 lados o que? Diferentes. 3 lados totalmente opostos. Tá certo? Então aqui eu fiz a minha definição por lados. E aí, deixa até vocês tirarem um print caso vocês queiram, porque eu vou apagar, certo? Aquele lado de lá. Esse lado de cá aqui. Tá certo? Ou apago esse? Não, melhor apagar lá. E aí, se a gente vai lembrar o que? Das nossas definições de ângulos, lembra? Dá para lembrar. Acho que foi na nossa última aula, foi na penúltima. Para vocês verem como tudo é sequencial. Uma coisa vai dependendo da outra. Eu tinha as definições de ângulos, onde eu tinha 3 tipos de ângulos. O ângulo obtuso, o ângulo agudo e o ângulo reto. O ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. E o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então eu vou começar pelo meu triângulo reto. O ângulo reto. Quando eu tenho um triângulo, eu tenho aqui, ó, um ângulo reto. Traçando aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Meu triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Quando eu possuo triângulos, um triângulo aqui, fiz um equilátero aqui, em que eu tenho todos esses ângulos, vou chamar de alfa, beta, deixa eu ver aqui, e ômega. E todos esses ângulos são menores que 90 graus, tá certo? Quando 90 graus for maior do que todos esses ângulos, significa que esse meu triângulo ele tem 3 ângulos agudos, então ele é acutângulo. Se porventura possuir um ângulo sequer maior do que 90, eu tenho esse ângulo beta aqui, ó. Esse ângulo beta, dentre todos eles, ele é maior do que 90. Então ele é um ângulo que? Ele é um ângulo obtuso. Sendo ele um ângulo obtuso, esse triângulo ele é obtusângulo. Então uma aula simples, rápida e prática, onde a gente pode rever assuntos que a gente viu no ensino médio, no ensino até fundamental, uma parte até no ensino fundamental, que a gente consegue observar que tudo que a gente aprendeu vai ser utilizado. Só que isso daqui vai ser, como é que eu posso falar, aprimorado ao longo das nossas aulas, certo? Onde a gente vai trazer demonstrações e mais
demonstrações. E daqui eu não demonstrei nada demais, porque eu já demonstrei aqui como faz a definição do meu triângulo, tá certo? Que eu já tinha trazido de certa maneira para quem já tinha ideia do que é o triângulo nas outras aulas. Aqui eu mostrei os elementos desse triângulo, que é algo também que a gente já tinha estudado, a ideia de pontos, a ideia de semirretas, certo? Então mostrei que essas semirretas aqui elas vão formar lados e que os pontos para formar esse triângulo, os 3 pontos não colineares, a gente chama de vértices, tá certo? E o que? Quando eu tenho o encontro de duas semirretas aqui nesse caso, eu formo o que? Eu formo um ângulo aqui, não é isso? Então eu formo 3 ângulos entre esse triângulo. E um detalhezinho importante aqui, que eu não lembro se nas outras aulas a gente vai ter que ver, mas já vou adiantando que dentro de todo o triângulo, a soma de todos os ângulos tem que dar 180 graus. Ângulo alfa mais ângulo beta mais ângulo θ tem que ser igual a 180 graus. Alfa, beta e θ dei nomes aleatórios para os triângulos. A soma desses 3 ângulos tem que dar 180, desses 3 180, desses 3 tem que dar 180, a soma desses 3 ângulos aqui tem que dar 180 e desses 3 180. Simples. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, só coisas básicas assim, mais para começar a ficar mais leve, que na próxima aula a gente vai pegar mais pesado, tá certo? Então, aproveite a quarentena, fique em casa. Caso alguém veja esse vídeo daqui a 1 ano, 2, a gente está passando pela época da quarentena, vocês devem saber o que é, tá certo? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau!